Abramos a Bíblia Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, em Atos, capítulo 16. E vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 15. Meditaremos essa noite sobre a conversão de Lídia. E a nossa passagem é a de Atos, capítulo 16, do verso 11 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Navegando, pois, de Troade, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, a qual temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que ela foi batizada, juntamente com a sua casa, rogou-nos, dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Queridos, tem um versinho muito bonito na Bíblia, Zacarias capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Quem despreza o dia das coisas pequenas? É muito bonito esse versinho. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Não devemos desprezar os pequenos começos, os inícios humildes, porque tudo aquilo que é grande, nobre, admirado e bom, teve um início difícil. O maior dos homens chegou ao mundo na forma de uma criança. E tudo que hoje é reconhecido por todos, a certa altura esteve oculto de muitos. Por exemplo, essa passagem está nos falando sobre o início do cristianismo na Europa. O cristianismo não nasceu na Europa, nasceu na Ásia, no Oriente Médio, e durante algum tempo ficou restrito àquela parte do mundo. Mas ao longo de 2000 anos, o cristianismo imprimiu fortes marcas no continente europeu. Milhões e milhões de pessoas se tornaram cristãs na Europa ao longo de 2000 anos. Grandes pregadores, grandes missionários. Se formos à Europa, encontraremos lindas catedrais, templos majestosos, testemunhando da presença da fé cristã naquele continente. Mas tudo começou com uma reunião de oração na beira de um rio. Todo o cristianismo ocidental, do mundo ocidental, inclusive do qual você e eu fazemos parte, começou numa pequenina reunião de oração às margens de um rio em Filipos, na Macedônia, ali pertinho da Grécia. E é nessa reunião de oração à beira do rio que vamos encontrar Lídia. Eu gosto muito da história de Lídia, porque vejo nela muitas semelhanças com a vida de cada um de nós. Lídia era gente como a gente, alguém como nós, e podemos nos identificar com vários pontos naquilo que a Bíblia nos é
nos apresenta aquilo que nos é apresentado pela Bíblia a respeito de Lídia. Olha só, primeiro, Lídia era uma empresária, mesmo na antiguidade, 2000 anos atrás, Lídia era uma empreendedora, uma mulher de negócios. A Bíblia diz que ela era uma vendedora de púrpura. A púrpura era um tecido muito valioso, tingido de cor que ia de vermelho ao roxo, graças a um segredo descoberto pelos fenícios e depois difundido por todo o mundo mediterrâneo. Existia um molusco, uma conchinha lá no fundo do mar, chamado múrex, e esse molusco era esmagado e colocado junto ao tecido, e embora fosse de coloração branca, quando aquele tecido era posto para secar, adquiria lindas tonalidades de violeta, de vermelho, e era chamado de púrpura. A púrpura era o tecido dos reis, dos imperadores, dos homens mais ricos do mundo romano. E uma cidade lá na Ásia, lá no Oriente Médio, se destacou na venda desse produto, a cidade de Tiatira. Lídia era de Tiatira. Então ela agora está em Filipos, na Europa, provavelmente como uma representante das grandes corporações comerciais da Ásia para vender aquele produto aos nobres, aos ricos, aos poderosos do continente europeu. Lídia era uma empresária bem-sucedida, era uma mulher bem relacionada, provavelmente muito rica. Se Lídia vivesse hoje, seria considerada um case de sucesso. Daria palestras em universidades, meus irmãos, minhas irmãs, bombava no YouTube. Se Lídia vivesse hoje, provavelmente seria uma influencer digital, uma mulher admirada, independente, de fibra, de garra, de iniciativa, empreendedora. Essa era Lídia. Mas Lídia não era só isso. Ela era também uma dona de casa. E aqui a gente tem que falar sobre a dupla jornada de trabalho, não é? A mulher que fica apenas em casa trabalhando, trabalha muito e merece toda a admiração e respeito. Tem uma irmã aqui na igreja que se aposentou há algum tempo e ela me disse: pastor Marcelo, estou trabalhando mais agora do que antes de me aposentar, só com o serviço de casa. Serviço de casa não é fácil. Mas imagina a Lídia, que depois de empreender, conversar, negociar, providenciar, depois de um dia exaustivo de trabalho, no final do dia chegava em casa e tinha que dar conta de marido, de filho, de comida. Imagina, aliás, imagina não, essa é a sua realidade, não é, minha irmã? A realidade de muitas que estão aqui. Sim, Lídia tinha uma casa. A Bíblia nos fala sobre a casa de Lídia. 2 vezes aqui no texto que eu li, a Bíblia usa essa palavra, a palavra casa. A casa de Lídia, a família de Lídia. Provavelmente um esposo, se ela não era viúva, com certeza filhos e filhas. Então Lídia era uma dessas guerreiras, mulheres maravilhosas, incansáveis, multifunções, multitarefas, que nós homens olhamos e ficamos de queixo caído e nos perguntamos como é que dão conta de fazer tanta coisa. Era uma mulher ocupada, realizada no trabalho, mas também realizada em casa, realizada no casamento, realizada no lar. Mas em terceiro lugar, nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Lídia era uma mulher religiosa. Por mais que o tempo dela fosse curto, por mais que ela estivesse prosperando,
e cuidando da sua casa, ela não descuidava da sua vida espiritual. A primeira vez que Lídia aparece na Bíblia Sagrada é às margens de um rio, onde havia um lugar de oração. Imaginem, sábado de manhã, Lídia poderia dormir até mais tarde, descansar um pouco, mas não. A Bíblia diz que ela estava à beira do rio, onde havia um lugar de oração, onde outras mulheres se reuniam. E diz mais a palavra do Senhor, que Lídia era uma mulher que temia a Deus. Versículo 14. Uma mulher temente a Deus. Ela não era uma crente, não era uma cristã, não era sequer uma judia. Lídia não pertencia ao povo de Israel. Lembra, Lídia era de Tiatira. Mas era uma mulher que temia Deus, que procurava um lugar de oração. Então nós só podemos admirar aquela mulher. E aí falo não apenas para a mulher, mas também para o homem, para o adulto, para o jovem, para o adolescente, que pode ter todas as coisas do mundo para fazer, mas que entende que vida com Deus é prioridade. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós podemos dizer, não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para cuidar melhor da minha vida espiritual. Lídia poderia dizer isso, mas ela não apresentaria essa desculpa, porque ela sabia a importância de cuidar bem da sua alma. Ela era uma mulher temente a Deus. E a quarta coisa que nós podemos dizer sobre Lídia é que ela se tornou as primícias da Europa. A primeira convertida do continente europeu. A primeira convertida da civilização ocidental foi Lídia, aquela vendedora de púrpura que estava lá em Filipos e que ouviu a pregação do Evangelho e entregou o seu coração a Jesus. Que honra, que privilégio, ter o seu nome escrito para sempre nas páginas da Bíblia e ser a primeira alma no continente europeu, no mundo ocidental, a ser ganha para Jesus Cristo pelo poder do Evangelho. Essa foi Lídia. E eu acho que nós podemos aprender algumas lições preciosas com Lídia. Eu queria compartilhar com você algumas dessas lições. A primeira lição que eu aprendo com Lídia é que nós somos importantes para Deus. Lídia era importante para Deus. E por isso Deus conseguiu um jeito de fazer com que a mensagem do Evangelho chegasse até ela. É muito engraçada essa história, meus irmãos, porque se você está com a Bíblia aberta e você começar a ler aí o capítulo 16 até chegar no verso 11, que foi de onde nós pegamos, você vai descobrir que os missionários não tinham a intenção de ir a Filipos. A ideia deles era continuar no continente asiático. E eles queriam visitar as cidades da Ásia, mas o Espírito Santo começou a dizer, não. Aí eles tentaram ir em outra direção, o Espírito Santo disse, não. E então, num sonho, Deus mostrou a Paulo, Paulo, vocês têm que ir, é para Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia era Filipos. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado, porque Lídia não era de Filipos. Lídia era de Tiatira. Onde ficava essa cidade, Tiatira? Lá na Ásia. Se os apóstolos, se os missionários fossem pela cabeça deles e visitassem as cidades que eles estavam pensando em visitar, iam passar por Tiatira. Mas Lídia não estava em Tiatira. Lídia estava em Filipos.
E foi para lá que Deus mandou os missionários. Isso é muito engraçado. A primeira cristã da Europa não era europeia. Era da Ásia. Era de Tiatira. Era a Lídia. Você é muito especial para Deus. Assim como Lídia, você é muito especial para Deus. E porque Deus nos ama, ama muito, como amou Lídia, Ele dá um jeito, Ele encontra uma forma da palavra dele chegar até você. Sempre é assim. Quando Cristo nasceu, um coral de anjos anunciou aos pastores de Belém: nasceu o Salvador. Uma estrela brilhou no céu e avisou os magos do Oriente: nasceu o Salvador. Deus sempre encontra um jeito de fazer com que o Evangelho chegue às pessoas que Ele ama. Foi assim com os pastores, foi assim com os magos, foi assim com Lídia, é assim com você hoje. Você é especial para Deus, Deus ama muito você. Deus conhece os seus defeitos e qualidades, Deus conhece as coisas das quais você se orgulha e das quais você se arrepende, Deus conhece os seus sonhos e os seus medos. Deus conhecia Lídia, sabia quem era ela e enviou a sua palavra para abençoar o seu coração. Aleluia! Você é especial para Deus. Segunda lição que eu aprendo com essa história: nós temos que abrir o nosso coração. Nós podemos até achar que não, mas o nosso grande problema chama-se coração fechado. Confira comigo, aqui no versículo 14 do texto que nós estamos lendo, está escrito que certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava. Olha só, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Muitas mulheres estavam ouvindo a mensagem, mas só ouviram. Mas Lídia abriu o coração. Meu querido, minha querida, se você tiver uma mente aberta, você só vai acumular informação. Mas se você tiver um coração aberto, Deus transformará a sua vida. Deus abençoará a sua vida. Pastor Marcelo, como é que eu sei se o meu coração está aberto? Olha o que aconteceu com Lídia. A Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Meus irmãos, minhas irmãs, atender é diferente de entender. Quando você entende, isso significa que você tem um ouvido aberto. Mas quando você atende, isso significa que você tem um coração aberto. Existe um folheto, esses papeizinhos que a gente usa para falar de Jesus e entrega às pessoas. Existe um folheto que eu gosto muito, ele tem o título na capa, e o título é: Errou o céu por 45 centímetros. Esse é o título do folheto. Errou o céu por 45 centímetros. E esse folheto é muito legal, porque quando você entrega, ninguém joga fora. Todo mundo fica curioso. Que história é essa de que errou o céu por 45 centímetros e a pessoa abre para ler? E aí o autor do folheto explica que a distância que vai do cérebro ao coração são 45 centímetros. Então, se a palavra de Deus chega até o seu cérebro e você entende, isso não significa nada. Mas se a palavra de Deus chega ao seu coração e você atende, responde, se quebranta, se entrega, diz: sim, Senhor, aí isso muda tudo, absolutamente tudo. Nós
precisamos abrir o nosso coração. Deus hoje à noite está falando, mas você precisa abrir o seu coração e atender ao que Deus lhe fala. Outra coisa que eu aprendo com Lídia, uma terceira lição para a minha vida, é que nós precisamos nos entregar a Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Foi isso o que Lídia fez. Ela não ficou em cima do muro. A Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, e depois que foi batizada, ela e toda a sua casa, olhem que importante, irmãos e irmãs, onde Lídia estava quando ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo? À beira do rio. E então logo foi batizada. Logo desceu as águas, e ela convidou a sua família, a família também foi evangelizada, Deus também abriu o coração da família, e toda a casa de Lídia se converteu. Agora não era apenas um convertido na Europa, era uma casa, uma família convertida na Europa. E às vezes a gente encontra pessoas que falam assim: olha, eu gosto de Deus, simpatizo com Jesus Cristo, mas esse negócio de batizar, esse negócio de ir para a igreja, e essa história de entregar o dízimo, e esse negócio de ser aluno da escola dominical, eu não quero compromisso. Meu querido, minha querida, como é que Deus vai assumir um compromisso com você se você não assume um compromisso com Ele? A gente não pode ficar em cima do muro, até porque o muro tem dono. E a gente sabe quem é o dono do muro. Eu já falei isso aqui outro dia. Se você não sabe quem é o dono do muro, pergunta para o irmão aí da igreja, que ele vai te responder. A gente não pode ficar em cima do muro. Lídia não ficou. E com ela eu aprendo essa importante lição: assumir um compromisso com Jesus. Eu sou de Jesus. A quarta e última lição que a gente aprende com a Lídia é que Deus quer e pode nos usar. Então, logo se tornou uma cristã, Lídia se pôs a servir a Deus. O versículo 15 nos diz que depois que ela foi batizada, juntamente com a sua família, rogou aos missionários, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela insistiu tanto com os missionários, que os missionários concordaram e passaram a residir na casa da Lídia durante aquele tempo de evangelização em Filipos. Irmãos, eu acredito que os missionários ficaram muito alegres. Eles não estavam mais numa hospedaria, eles não estavam mais em um local de passagem, que naquela época deveria ser bastante precário. Eles agora estavam alojados na casa de uma vendedora de púrpura. Deus é bom. Deus é bom. Como é que é, Josimar? Cafuné de Deus, né? Deus faz cafuné na gente. E agora os missionários estavam ali, provavelmente em uma das maiores mansões de Filipos. E será que eles ficaram alegres? Eu acho que sim, mas eu tenho certeza que a Lídia ficou muito mais alegre do que eles. Porque uma alegria que o Senhor nos dá é o privilégio de usar a gente na sua obra. Talvez você possa pensar: olha, eu não tenho muitos talentos, eu não tenho muitos dons, eu não tenho muito dinheiro. Gente, Lídia era uma nova convertida. Ela usou o que ela tinha. Ela fez o que ela pôde. Mas ela tinha tanta gratidão na alma dela, que ela queria expressar essa gratidão, contribuindo de alguma forma. Talvez ela tenha dito para os apóstolos: olha, eu ainda não sei falar de Jesus igual a vocês, mas eu posso ter um pouquinho do galardão de vocês, vou recebê-los na minha casa. E a vida dela foi usada. Uma alegria grande, 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 é a gente ser usado por Deus.
para fazer uma visita, para dar um telefonema, para subir um morro, para descer no mangue, para estar em um asilo, para estar em um hospital. Meu querido, minha querida, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem foi que disse isso? O nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Então talvez você, como Lídia, já seja um crente, batizado, mas está faltando a você um lugar na obra de Deus, e o lugarzinho está ali, para Deus usar a sua vida, o seu dom, o seu talento, para fazer com que outras vidas sejam abençoadas, e isso vai trazer grande alegria ao seu coração. Jesus Cristo mudou a vida de Lídia. E aí a gente pensa, será que a vida de Lídia precisava de mudança? Empresária de sucesso, bem casada, saúde, família bacana. Será que a vida da Lídia precisava de mudança? Sim, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não existe vida tão boa que Jesus não possa mudar. Não existe vida tão ruim que Jesus não possa mudar. Ele quer mudar a vida de cada um de nós.